princípio de necessidade lógica, ele é um princípio que está perfeitamente de acordo com as leis do pensamento formal ou as leis do pensamento, não é? Que diz que nós pensamos de acordo com o princípio de identidade, com o princípio da contradição, quer dizer, o contraditório não é possível, e, consequentemente, pensamos de acordo com o princípio do terceiro excluído. Não há possibilidade de uma terceira coisa ser diferente de A ou de não A. Se houver uma terceira coisa, essa terceira coisa ou é A ou é não A. Tá certo? Isso tudo vai ser modificado depois quando se retomar o pensamento de Heráclito, que é um filósofo pré-socrático. Quando se retomar o pensamento dele, vai ser retomado por Spinoza, vai ser retomado por Hegel, quando Hegel formular claramente a lógica dialética como uma lógica do movimento, não é? Porque esta lógica aqui, formal, é a lógica da permanência, é a lógica do imobilismo, não é? Essa noção de identidade é uma noção de permanência. Então, quando o princípio de necessidade, quando nós seguimos o princípio de necessidade e dizemos de acordo com esse princípio que algo é assim e tem de ser assim e não pode deixar de ser assim, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que A é permanente, que A tem um princípio de identidade, que ele não pode ser diferente dele, tá certo? E que ele ou é ele, ou se não for ele, então é diferente dele, mas não é ele. Mas se uma ou outra dessas hipóteses não se verificar, digamos, não é possível que ele seja diferente dele ou não ele, tá certo? Quer dizer, então reparem que essa filosofia que está aqui atrás é a filosofia do ser, certo? O ser é logicamente necessário, não é? O ser é a essência, o ser é a identidade, o ser é a não contradição, certo? É a filosofia do ser. Agora, para chegar ainda nessa filosofia do ser, estou adiantando um pouco, eu na verdade preciso chegar a Platão, porque nós vamos ver que uma coisa é a categoria da possibilidade, outra coisa é a categoria da existência. Uma coisa é lógica, outra coisa é ontologia metafísica. Vamos devagar. Mas já adianto que o que está atrás desta maneira de pensar toda é a filosofia do ser, não é? A filosofia do ser. O ser, ele é imóvel, ele é permanente, ele não é contraditório, não é? É isso, basicamente é isso. E portanto ele é universal, como decorrência disso, certo? Portanto ele é universal. Ora, mas quem é o que é então logicamente necessário, o que é válido universalmente, o que é que segue as leis do pensamento? É a razão. Então, se vocês me perguntarem o que é a razão, eu digo, a razão é tudo isso que eu acabei de falar agora. A razão consiste no princípio de necessidade lógica, no princípio de validade universal e no princípio da identidade, no princípio da contradição e no princípio do terceiro excluído. Isso é a razão. Isso é a razão. Então, aí no esquema de vocês podem ver, eu coloco aí na tese básica do racionalismo, não é? A razão é o fundamento, origem, fonte do conhecimento, depois a razão, princípio de necessidade e lógica, é assim, tem que ser assim. A razão como princípio de validade universal sempre tem que ser assim em qualquer lugar e tempo, e a razão como as leis do pensamento. E o que é o racionalismo? O racionalismo é a defesa deste conceito de razão. Vou começar assim, o racionalismo. O racionalismo é a defesa desse conceito de razão. Agora, no item 1, eu pulei uma coisa. Tá? O
aqui desse esquema, eu pulei algo. Eu disse aí que a origem do conhecimento sempre tem esse conflito inicial, é a experiência ou é a razão. Depois escrevi embaixo temporalidade e causalidade. É um exemplo, esse exemplo até, a ideia está até dita no livro aí do Essen, que é a seguinte: nós podemos ter a experiência de que algo sucede a algo, por exemplo, a pessoa está gripada, aí ela toma um antibiótico e a gripe dela melhora, né? Então, a gripe melhora, segue tomar o antibiótico. Então, isso é algo que vem da experiência. Eu vejo a pessoa tomar o antibiótico, eu vejo a gripe melhorar, é algo que vem dos dados científicos. Agora, daí, nós fazemos uma inferência e dizemos que o antibiótico é a causa da melhora da gripe. Bom, não só isso é falso, porque antibiótico não cura a gripe, não é? Como atribuir causalidade a esta relação é algo que nós não temos experiência, não é? Nós não temos experiência da relação causal, de uma força, de algo que viria ali do antibiótico e que curaria a gripe. A experiência que nós temos é da relação temporal, não é? Existe até um ditado antigo que diz assim: isto segue aquilo, então por isto, não é? Isto segue aquilo, quer dizer, digamos, B segue A, então por isto A é a causa de B. Não. Causalidade seria um conceito da razão. Temporalidade seria um conceito da experiência. Eu estou voltando um pouco só porque eu pulei esse tópico aí. Então, isso é a origem do conhecimento, né? É isso que você tinha perguntado para lá. Não. A princípio da necessidade lógica é baseada em universal. Quer dizer, a causalidade já é um atributo, um valor que está dando da coisa. É algo que Porque a vem... temporalidade é aquilo que de fato veio antes ou veio depois. O fato de uma coisa seguir a outra, você não pode de imediato dizer que aquilo que vem depois é causado por aquilo que vem antes. Se nós tendemos a agir assim, nós estamos neste momento recorrendo à nossa razão e não à experiência, porque é o Hume que vai ter um argumento mortal contra isso. Ele vai dizer exatamente que nós não temos a sensação da causalidade. E ele vai dizer por quê? Porque não há uma impressão que corresponda a essa sensação, tá certo? Agora, eu tenho uma impressão visual da pessoa tomar um antibiótico, eu tenho uma impressão visual e portanto a sensação da gripe da pessoa melhorar, não é? Mas eu não tenho a impressão da causalidade, não é? Do evento causal que poderia estar produzindo isso, não é? O Hume vai dar o exemplo com o jogo de bilhar. Você joga a bola branca, ela bate uma outra bola, então o que você vê? Você vê o impacto e uma outra bola se deslocar. Então você tem a experiência da temporalidade. Aí a gente diz assim: essa bola correu quando a bola branca bateu por causa de uma força, um impacto. Mas o Hume diz: mas a gente não tem impressão desse impacto, não tem a sensação disso. E como o Hume não é um racionalista, ele não vai dizer que a causalidade vem da razão, ele vai dizer que a causalidade não existe. É uma coisa muito diferente que vamos observar no empirismo. E isso já começa a dar o que pensar, porque nós, por exemplo, em ciência a gente diz que enquanto você não descobrir relações causais, você não tem um conhecimento científico. Muito bem, como é que ficamos com a ideia de que a causalidade não existe? Primeira encrenca que o empirismo vai arrumar para uma teoria do conhecimento é essa, tá certo? Porque a ideia de racionalidade seria uma ideia da razão, a ideia de causalidade seria uma ideia da razão, a ideia de temporalidade seria uma ideia oriunda da experiência, tá certo? Bem,
o que eu vou fazer agora, depois de colocar essa tese básica do racionalismo, é contar um pouco a história do racionalismo, né? Porque nós veremos que não só as epistemologias elas estão em conflito umas com as outras, como elas também têm um desenvolvimento histórico particular. É como na psicologia. Você vai no behaviorismo, aí tem vários behaviorismos. Vai na psicanálise, vários psicanálises. Vai no construtivismo, vários construtivismos, né? Então aqui também nós vamos ter vários racionalismos. Na verdade, esse primeiro racionalismo que eu quero examinar aí, racionalismo transcendente, é um racionalismo que vai ser inventado por Platão, né? Seguindo o seu mestre Sócrates, ele vai inventar o racionalismo transcendente. Em primeiro lugar, é importante dizer um pouco a que se refere essa noção de transcendente, né? Nós vamos lidar aqui com duas noções agora, que é a noção de transcendente e imanente. Existem algumas noções na filosofia que são assim dialógicas, digamos. Uma é essa, a outra é a que eu acabei de discutir com vocês agora, sobre necessidade e contingência, né? Os enunciados, há enunciados necessários, logicamente necessários, e há enunciados contingentes, como é o caso do enunciado do patriarcado, é contingente, como é o caso do enunciado de que todas as nações são democráticas, que também é um enunciado contingente, uma vez que eu posso pensar sem contradição em outras possibilidades, né? Bom, no caso dos termos transcendente e imanente, também é um caso desse tipo. Transcendente refere-se a algo que existe em si e por si, certo? De certo modo, é como se nós disséssemos que o transcendente é o absoluto, certo? Porque se ele existe em si mesmo e por si mesmo, ele é independente, não é? Ele não é condicionado por nada, não é? Ele existe em si e por si. O que seria então um racionalismo transcendente? Seria um racionalismo em que a razão existe em si e por si, certo? Uma razão desse tipo. Agora, quando dizemos que algo existe em si e por si, nós estamos dizendo ao mesmo tempo que este algo não existe em nenhum outro algo, não é? Quando eu disser que algo existe em outro algo, como eu vou dizer daqui a pouco, quando chegarmos aqui em Descartes, neste caso eu direi que este algo é imanente, não é? Vejamos, quem começa essa história de racionalismo transcendente? Platão, com a sua teoria das ideias. Platão disse que existem ideias racionais, perfeitas, não é? Que existem em si e por si, são transcendentes, há um mundo delas, não é? Só delas, não é? E que nós podemos conhecê-las, certo? Nós podemos conhecê-las. Como que nós podemos conhecê-las? Tem a teoria de Platão, uma teoria maravilhosa, apesar de falsa, mas muito linda. Ele diz que nós, as nossas almas, enquanto elas viviam nesse mundo, ela conhecia essas ideias, né? Mas quando as nossas almas desceram desse mundo e penetraram nos nossos corpos, ela se esqueceu dessas ideias, certo? Ela se esqueceu, ela não se lembra mais dessas ideias.